Olá, meus caros, é um imenso prazer, é uma imensa satisfação estar aqui ministrando essa aula para vocês, né? Eu tive o convite do Peter algumas semanas atrás, tá? E eu fiquei bastante feliz. O Peter é um cara que eu já acompanho antes mesmo de iniciar o meu perfil profissional aqui nas redes sociais, né, de modo geral. E fazer esse trabalho junto com o Peter, pessoal, aqui participar dos Cooperadores da Verdade, participar da Escola de Apologética é um grande prazer, é uma grande satisfação. E quando ele fez o convite, de antemão eu já aceitei, porque é um trabalho que, com certeza, traz bons frutos, tá? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Everton Ribeiro, eu sou professor de História, em especial a história da igreja, tá? Eu sou medievalista, eu sou especialista na Idade Média, por ser católico, claro. Há 10 anos eu venho fazendo um trabalho minucioso sobre a Idade Média da Igreja, a Idade Média da Igreja que é tão caluniada, né, na historiografia comum, faculdade, escolas, etc. O que nós imaginarmos de calúnia ao longo de 2000 anos, os anticatólicos, os opositores, eles escreveram, né? Isso acontece desde a igreja primitiva, desde muito cedo, passando pela Idade Média, até a Idade Moderna e até os nossos dias, né? E na minha opinião, pessoal, dois assuntos em especial, eles trazem, de todos os assuntos que são caluniados, na verdade, dois em especial, eles trazem algo a mais, tá? Que é o binômio Inquisição-Cruzadas, né? A igreja é bastante massacrada por causa desses dois fenômenos históricos que aconteceu na história da igreja, né, a Inquisição e as Cruzadas. E todas as falácias possíveis, esses dois assuntos, eles agrupam um maior número de mentiras, né? A Inquisição, todos vocês, inclusive, tiveram uma aula recentemente, né, sobre a Inquisição. É um assunto bastante delicado e tirado de contexto pelos opositores. E o outro assunto é o que nós vamos tratar aqui hoje. As cruzadas que aconteceram há 1000 anos atrás. O que foram as cruzadas, né, de fato. As cruzadas, pessoal, elas são apresentadas pelos historiadores e esse é o grande mito, essa é a grande falácia. As cruzadas, elas são apresentadas pelos historiadores como uma guerra de ataque, tá? Uma guerra de conquista, uma guerra do Ocidente contra o Oriente, tá? Eles apresentam as cruzadas como uma guerra imperialista, né? Claro, desmerecendo os cristãos. Esse é o grande objetivo, né, dos anticatólicos, evidentemente. Mas não é verdade, né? Essa visão das cruzadas, pessoal, como uma guerra de ataque, uma guerra de ignorância, ela é foi e é extremamente deturpada, né? E ela é fruto de uma historiografia iluminista e, sobretudo, anticatólica, né? No século XVIII, os iluministas, eles iniciaram, né, os revolucionários franceses, filósofos modernos, iniciaram um processo de difamação da Igreja Católica, de modo geral, né? Eles empreenderam esforços arqueológicos, né, para mostrar que a Igreja Católica se corrompeu, que a Bíblia era falsificada, que Jesus não existiu, etc. Como não conseguiram provar que tudo isso é uma farsa, o plano B foi desgastar a imagem da cristandade, desgastar a imagem da igreja de modo geral, tá? E essa visão, pessoal, essa imagem deturpada acerca das cruzadas se tornou o status quo da sociedade,
né? Não só cruzadas, como Inquisição, Reforma Protestante, etc. Né? Se tornou o senso comum das pessoas. Como um papa pode convocar uma guerra, né? É comum a gente ouvir, principalmente pela internet, as pessoas dizerem que uma guerra jamais é justa, que isso não deveria ter acontecido, ou seja, eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Eu tenho uma formação sobre a Idade Média, e eu costumo dizer isso, que os ouvidos modernos, tá, eles são sensíveis a esses assuntos, né? As pessoas analisam a Inquisição, analisam a Idade Média com a visão de mundo que nós temos hoje, e esse é o grande problema. Isso é um grande erro. E romper com essa visão histórica deturpada, mentirosa, falaciosa, não é fazer revisionismo histórico. É bom deixar isso claro aqui. Eu, em particular, sou bastante atacado na minha rede social por fazer revisionismo histórico, tá? Quando, na verdade, aquilo que eu falo é a própria verdade, para vocês verem noção, para vocês terem noção. O indivíduo, o anticatólico, né, ele olha para você com áreas de desprezo, quando você fala alguma coisa diferente do comum. Não, as cruzadas não foram uma guerra de ataque, foram justas, etc. e tal. O sujeito olha para você de cima, né, com ares de superioridade e simplesmente lhe despreza, né? O que é que esse sujeito está falando aqui? Então, romper com esse paradigma, romper com esse senso comum, não é apenas uma obrigação, é um dever, meus caros. É um dever, detalhe, não só dos católicos, tá? Mas dos cristãos também. Se não fosse as cruzadas, se não fosse Urbano II, se não fosse a coragem daqueles homens de 1000 anos atrás, muito provavelmente não havia cristianismo hoje em dia. Não havia cristandade hoje em dia. Então, isso precisa ficar claro aqui para vocês. Tá? Se vocês quiserem anotar, algumas obras, elas servirão para que vocês não apenas fiquem aqui nessa aula, tá? Mas vocês também possam, a partir dessa aula, se aprofundar mais no assunto. Afinal de contas, estamos falando de um fenômeno histórico cruzadas que durou séculos. Então, uma obra que eu indico demais a vocês, nós temos poucas obras em português, mas a melhor em português é a de Jonathan Smith, tá? As Cruzadas, uma História. Nós também temos a obra de Steve Wendepoth, que foi recentemente traduzida pela minha biblioteca católica, que é A Glória das Cruzadas. Mas nós temos em outras línguas, né, inglês, para você que é familiarizado com inglês, eu indico a obra de Christopher Tierman, A Crônica da Primeira Cruzada, tá? François Michaud, História das Cruzadas, e do professor Edward Peters, A Primeira Cruzada, A Crônica e Outros Materiais de Origem. Tá? Ao longo da aula, pessoal, eu também vou indicando outras obras, tá? Para que vocês possam, de fato, entender o que foram as cruzadas e que esse mito ele possa ser, de fato, desconstruído. Algo que eu falo muito para os meus alunos, né, na formação medieval, é que a gente tem que viajar no tempo para falar desses assuntos. Quando nós falamos de reforma protestante, por exemplo, nós não podemos começar falando do século XVI, começar falando do ano de 1517, por exemplo. Isso é um erro grotesco. Né? O mesmo se dá com as cruzadas. Tá? As cruzadas não aconteceram no século XI. Tá? As cruzadas aconteceram no século VII. Iniciaram a história das cruzadas, a semente dessas guerras, começou no século VII. Tá? Então, no século VII, pessoal, o surgimento do movimento militarista, conhecido como Islã, vai desembocar nas cruzadas. O movimento Islã
tá? E as suas subsequentes conquistas, subsequentes invasões de territórios cristãos por 400 anos, foi a causa primas, tá? Causa primária das cruzadas e da longevidade das cruzadas. Não só foi a causa das cruzadas, mas a causa de sua duração, né? E para a gente entender o Islã, a gente precisa entender Maomé. Tá? Maomé, que foi o profeta do Islã. Tá, pessoal? Maomé, ele foi um homem de guerra. E isso tem que ficar claro aqui para vocês. A doutrina muçulmana, pessoal, a doutrina islâmica, ela é uma doutrina de guerra. Maomé, ele ensinava seus seguidores a lutar pelo islamismo, até que o Deus deles, né, Alá, seja o único Deus. Tá? Maomé, ele tinha o que nós chamamos de um chamado às armas. A pregação de Maomé foi toda voltada para a guerra. E esse é o fato crucial para a gente entender não só as cruzadas, tá? Mas, inclusive, os ataques terroristas que os muçulmanos empregam no Ocidente ainda em nossos dias, nas últimas décadas, por exemplo. Não só isso. Maomé dizia que Alá, ele havia mandado os muçulmanos pegarem armas. A guerra para os muçulmanos, pessoal, ela não era apenas legítima, ela não era apenas justa, mas ela era legítima, ela tinha que acontecer. O Corão, por exemplo, ele chama quem não é muçulmano de infiel. Tá? E no curso de sua história, Maomé ele vai ensinar vários princípios que vêm sendo seguidos à risca pelos muçulmanos ainda em nossos dias. Tá? E a gente precisa entender um pouco de Maomé, se a gente quiser entender as cruzadas. Maomé, em resumo, né, em 610, ele estava em uma caverna perto de Meca, e ele foi despertado pelo anjo Gabriel, né? Foi despertado do sono pelo mensageiro celestial, assim dizem os muçulmanos, e o anjo Gabriel ele vai informar Maomé a sua predestinação. Tá? Maomé ouviu as revelações durante 3 anos, ele não contou a ninguém suas revelações. Tá? E após 3 anos, ele divulga, torna público suas revelações. Ele é tratado a princípio com indiferença pelo povo islâmico, mas com o passar do tempo, pessoal, Maomé ele vai criando seguidores, tá? Ele vai criando adeptos, e tudo isso tem um motivo, tá? Tem um motivo principal, que é o chamado às armas, o chamado às guerras. Tá? Os ensinamentos de Maomé, pessoal, eram extremamente revolucionários. Era um convite à violência. E diante de todo o seu ensinamento voltado à defesa do Islã, a Alá, o único Deus verdadeiro, ao combate aos infiéis com a espada, Maomé ele vai lançar a doutrina ponto-chave do povo islâmico, que é a jihad. No final de sua vida, Maomé vai deixar para aquele povo, a princípio nômade, de unidade, a jihad. E no Corão, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar no Corão depois, capítulo 9, tá? Versículo 29 do Corão, ele vai dizer o seguinte, que os muçulmanos devem combater, tá, os homens infiéis
até que não houvesse outro Deus além de Alá. Até que não exista outro Deus além de Alá. Tá? Isso explica, pessoal, a intolerância muçulmana para com os cristãos ao longo do último milênio, por exemplo. Isso explica, por exemplo, um homem derrubar um avião cheio de passageiros, tá? Colocar uma bomba em seu corpo e se explodir, carros-bomba, jogar um avião contra um prédio, como aconteceu contra as Torres Gêmeas. Tá? Isso explica por que esses homens fazem isso. Tá? Durante toda a vida, pessoal, de Maomé, a pregação dele foi para que os muçulmanos pegassem armas para defender o seu ideal. Então, sobretudo, o islamismo ele é um fenômeno revolucionário, que ele precisa do uso da força para ser imposto, né? Precisa do uso da autoridade. Se você não quer se converter pela paz, tá? Você tem que se converter pela dor. Né? E é mais ou menos isso, o muçulmano. Né? E após sair de Meca, pessoal, em 622, Maomé ele vai para Medina, né? Mais tarde, e ainda hoje, Medina é conhecida como a cidade do profeta. Tá? E em Medina, Maomé ele cria uma espécie de quartel-general. Tá? Vamos dizer assim, é em Medina que Maomé ele cria um núcleo de operações especiais. É de Medina que ele vai criar estratégias de ataque, tá? Para invadir territórios cristãos. É uma espécie de quartel de operações. Tá? Tom Holland, historiador, na sua obra Na Sombra da Espada, o nascimento do Islã e a ascensão do Império Árabe Global, Holland ele vai trazer o relato de dois biógrafos de Maomé, né, onde o primeiro diz que Maomé, dentro de Medina, do seu quartel, ele vai pessoalmente liderar 8 ataques a nações cristãs, a territórios cristãos, partindo de Medina. E o segundo biógrafo, ele vai dizer que Maomé, antes de sair para as expedições, ele dizia uma frase célebre, que é, abre aspas, os portões do paraíso encontram-se à sombra das espadas. Os portões do paraíso encontram-se à sombra das espadas. E Maomé, em uma de suas revelações, ele vai dizer àquele povo o seguinte, basicamente, que se esses homens morressem lutando por Alá, guerreando por Alá, sujando suas espadas de sangue de infiéis, aqueles homens iriam para o paraíso, não tinha outra, eram mártires. Tá? E os ensinamentos de Maomé, pessoal, sobre a jihad, eles vão nortear, tá, o Islã para a expansão do islamismo. 10 anos depois da sua morte, ele morreu em 632, em 635, o exército muçulmano eles conquistaram a Síria, a área cristã da Síria. Em 638, eles vão conquistar Jerusalém. Tá? Em 642, eles vão conquistar o Egito. Em 674, eles vão para Constantinopla, capital do Império Bizantino. Pessoal. Eles vão se expandir pela África. Tá? E detalhe, aniquilando toda a resistência que vem pela frente, aniquilando todos os cristãos. Então, outrora, aqueles homens que um dia foram nômades pagãos da Península Ibérica, agora esses homens, eles têm terras. Agora,
ele dominava as cidades sagradas, cidades cristãs que se tornaram províncias cristãs fruto do sangue dos mártires. Tá? A conquista da Síria, pessoal, em 635 e de Jerusalém em 638 marca, tá, o início de séculos de agressão contra os cristãos. E agressão sem limites. Eles começaram a ser martirizados, pessoal, sem piedade. O rebaixamento dos cristãos a condições subhumanas se tornou algo unânime na doutrina muçulmana. Tá? No século X, os muçulmanos, eles não só vão achar necessário agredir os cristãos, mas agora transformá-los em escravos. Mais de 1 milhão de cristãos, pessoal, foram levados como escravos para o Oriente. Mulheres foram levadas como escravos. Mulheres eram estupradas, cristãs. Crianças levadas como escravos. Tá? Então, foram séculos de repressão sem nenhuma resposta do Ocidente. Vocês conseguem compreender isso aqui? Quando eles conquistam Jerusalém, detalhe, na teologia islâmica, quando você conquista uma terra, ela é de Alá. Ela é muçulmana. Tá? E assim, eles conquistaram Jerusalém em 638, então Jerusalém deve, ainda hoje, 2022, ser de posse dos islâmicos, dos muçulmanos. Tá? Vocês compreendem isso aqui? Após tomar a posse daquela terra, ela agora fazia parte, ela era de posse do Islã. Tá? E caso eles perdessem o controle, como perderam de Jerusalém, né, eles deveriam guerrear até a morte para recuperar novamente essa terra. Vocês compreendem? Então, a doutrina de Maomé, pessoal, vai ser uma doutrina de guerra. Vai ser uma doutrina, de fato, de ataque. Tá? Foram 400 anos, pessoal, de martírio. Os cristãos, para vocês terem uma noção, eles compunham 40% da população da Terra Santa, Jerusalém. Tá? E eles estavam traumatizados com o que acontecia. Detalhe, sem nenhuma resposta. Muitos desses cristãos se converteram ao Islã por uma única coisa: medo. Se você não se convertesse ao Islã, você era morto. Era muito simples. Tá? Então, foram 400 anos de perseguição, foram 400 anos de atrocidades sem limites por parte dos muçulmanos, até que no século XI, no início do século XI, o Califá Al-Hakimi, mais precisamente no ano de 1004, ele assume, né, a liderança dos muçulmanos. E ele vai ser, pessoal, o mais rígido califá contra os cristãos. Ele vai se voltar a todo pulso contra os cristãos. No início do século XI, não bastava apenas matá-los, não bastava apenas fazê-los escravos, não bastava apenas tomar suas posses, suas propriedades. No início do século XI, a norma básica do Islã vai ser destruir os lugares santos. Destruir os lugares sagrados. Então, igrejas começarão a ser confiscadas, bens eclesiásticos, pessoal, começarão a ser sequestrados. E tudo isso, toda essa perversão, inclusive,
ele vai proibir a Alckmin o consumo de vinho e de trigo pelos cristãos. Isso significa o quê? Que eles não poderão mais fazer a Eucaristia. Tá? Ou seja, ele também vai pedir para que os judeus, havia população judaica na Terra Santa, e ele vai pedir que os judeus se vistam de preto e carreguem troncos de árvore no pescoço, um colar, um tronco de árvore no pescoço. Os cristãos vai vir a ser uma cruz. Então vai ser repressão sem limites. Tá? Os cristãos, de fato, vão virar sub-humanos. E tudo isso culminará em 1009, no ápice dos ataques dos muçulmanos contra os cristãos, que vai ser a destruição da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Vai ser o ápice, porque por dois motivos. Primeiro, Jerusalém era o céu na terra para os cristãos. Tá? E dois, a igreja do Santo Sepulcro era a igreja mais sagrada de toda a cristandade. E a igreja vai ser derrubada. Foi o maior sacrilégio que poderia acontecer. Alckmin, ele vai dar a sua ordem mais ousada. Né? Os muçulmanos, nos seus primeiros 400 anos, eles tinham uma aversão aos cristãos, mas eles meio que respeitavam as relíquias sagradas, os lugares santos, as igrejas, etc. Mas aí, no século XI, no início do século XI, vai iniciar uma aversão sem limites aos lugares santos. A igreja do Santo Sepulcro, ela era chamada pelos muçulmanos de a igreja do Monte de Estrumes. Para vocês terem noção. Em contrapartida, para os cristãos, ela era a mais, vamos dizer assim, que respeitada. Peregrinos vinham de todo o Ocidente e do Oriente para a Terra Santa, em especial para o Santo Sepulcro. Tá? Então, pessoal, se vocês perceberam até aqui, nós ainda não estamos nem falando das cruzadas. Tá? Nós estamos falando do contexto que veio a motivar as cruzadas, ou seja, a premissa da cruz. Perceba que até agora os cristãos estão só sofrendo. Tá? A igreja do Santo Sepulcro, a igreja mais importante da época, a sua destruição, junto, mais as atrocidades muçulmanas, transformar os cristãos em escravos. Isso vai deixar uma marca indelével, pessoal, na cristandade. Isso vai deixar uma marca sem precedentes no coração da cristandade. Tá? Essa perseguição, durante todo o século XI, ela vai piorar com a chegada dos seljúcidas, tá? Que eram nômades, né, turcos, recém-convertidos ao islamismo, que eram verdadeiros carrapatos, pessoal, no pé dos cristãos. Eles, assim como os outros, eles não apenas vão se contentar em fazer dos cristãos escravos, cometer atrocidades, mas eles agora vão expulsar os cristãos da Terra Santa, que é algo absurdo também. Tá? Eles vão expulsar os cristãos da Terra Santa, aquela população que era quase metade do local, 40%. Eles vão começar a expulsar. Eles também vão fazer, pessoal, algo absurdo, que é proibir os peregrinos de visitar a Terra Santa. Vão roubar os peregrinos na ida à Terra Santa. Eles vão envenenar águas em cidades vizinhas a Jerusalém, para que os peregrinos, quando viessem, se alojassem nessas cidades, tomassem essa água, morressem. Eles vão envenenar comidas, matar os cavalos, os peregrinos, ou seja, vai ser algo absurdo. François Michaud, pessoal, em A História das Cruzadas, ele vai dizer que os seljúcidas, eles cobravam para que os peregrinos entrassem em Jerusalém, porque, claro,
haviam peregrinos que conseguiam passar por todos esses obstáculos. Né? Eram roubados, roubavam suas sandálias, seus cavalos, suas vestes, adoeciam, mas eles chegavam em Jerusalém. Após tudo isso, eles tinham condição para entrar na Terra Santa, moedas de ouro. Né? Então, pessoal, foi uma perseguição na história da igreja sem limites. E é mais uma perseguição na história da igreja que, por vezes, fica esquecida. Essa perseguição muçulmana que durou 400 anos. Tá? Tudo isso começou a culminar nas cruzadas. O Império Bizantino, tá? Sob a liderança de Aleixo I, imperador, ele vai reconhecer a gravidade da situação. Era uma situação que deveria ter uma solução o quanto antes, tinha que ter uma resposta o quanto antes, porque os muçulmanos eles estavam tomando espaço. E a ideia era conquistar o Ocidente. Assim como hoje, o Império Árabe Global, ele visa a conquista do mundo. O Corão é a apologética, vamos dizer assim, muçulmana, né? A defesa da fé muçulmana, é uma defesa da fé de fato, é a extirpação dos infiéis, ou seja, o mundo perfeito para os muçulmanos é um mundo onde só há lá, não há cristãos, nem judeus, etc. E Aleixo I, metade do século XI em diante, ele vai ver que a situação ela era insustentável. Aqui já tinha acontecido o cisma do Oriente, a igreja já tinha perdido a parte oriental. Aleixo I ele era ortodoxo, né? E os ortodoxos, tá, eles consideram os papas cismáticos. Tá? Aleixo I era ortodoxo, mas ele sabia do prestígio que tinha o Papa de Roma, Pontífice Romano, né? E ele vai enviar embaixadores a Roma para resolver a situação, pedir ajuda. Por mais que ele considerasse o Papa cismático, ele vai pedir ajuda ao Papa, ele vai engolir o orgulho, tá? E ele vai pedir apoio ao Papa Urbano II. Tá, pessoal? Aqui entra, pessoal, uma questão primordial para a gente entender as cruzadas. O contexto daquela época. Tá? Na grande diversidade de nações da Europa durante a Idade Média, diversidade de povos, havia um único traço de união entre aquelas pessoas. Havia um único traço de unidade entre aquelas pessoas, que era a profissão da mesma fé. Tá? Não só isso, a profissão da mesma fé católica. Tá? E o contexto das cruzadas é basicamente o mesmo contexto da Inquisição. A fé como o centro da sociedade. Deus acima de tudo e de todos. Era esse o axioma medieval. Tá? Isso é algo que é incompreensível para o homem moderno, para a visão de mundo, as lentes modernas, que por uma gripe falta a missa de domingo, mas que naquela época você depredar uma igreja, profanar lugares santos, era algo absurdo. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, pessoal, ele vai dizer que na Idade Média, corromper a moeda e ofender a Deus eram crimes igualmente graves. Percebam, falsificar a moeda, não corromper, falsificar a moeda e corromper a fé, essa é a frase de fato, falsificar a moeda e corromper a fé eram crimes igualmente graves. Tá?
Então, a fé movia aqueles homens. A fé fazia com que homens atravessassem países e o continente para pregar, difundir o evangelho. E essa mesma fé fará com que homens defendam-na. Para com que homens que não eram guerreiros, não tinham nenhuma aptidão para a guerra, outrora camponeses, irão virar soldados carregando espada em defesa da fé. Tá, pessoal? A visão de mundo medieval, ela era uma visão de mundo moldada, tá? Influenciada pela fé e pela igreja. As pessoas viam no Papa o sucessor de Pedro. Tanto é que o Papa ele nem saía de Roma, para vocês terem noção. Há algumas falácias quanto a isso, por aí na internet, se você procurar. Não, o Papa não saía de Roma porque queria ser um rei. Não é isso. O Papa não saía de Roma porque ele não conseguia sair de Roma para caminhar pelas ruas, pelas cidades. Não tinha condições, pessoal. As pessoas o seguiam. Ele não tinha como andar. As pessoas viam no Papa o sucessor de Pedro, de fato. O vigário de Cristo. Tá? Então, para a maioria daqueles homens que foram para as cruzadas, eles viam naquilo ali não uma guerra, não a oportunidade de matar uma pessoa. Percebam isso aqui, prestem atenção nisso aqui. Mas eles viam nas cruzadas uma guerra penitencial. Eles viam nas cruzadas a oportunidade de ir para o céu. Vocês conseguem compreender? Era uma guerra extremamente justa para aqueles homens. Extremamente justa para aqueles homens. Tá? Há uma grande acusação no meio acadêmico que esses homens, eles, inclusive eu escutei bastante isso, né? Que eles se juntaram, atravessaram o Ocidente para o Oriente em busca de propriedades, em busca de riquezas, né? Há uma falácia à lá fatos desconhecidos, né? Esse perfil lamentável, fatos desconhecidos, que prestam um verdadeiro desserviço para a história, de que os caçulas, né? Os homens mais jovens, eles não tinham direito à herança, né? E por isso, esses jovens foram para as cruzadas, tá? Foram para as guerras, para conquistar propriedades, conquistar dinheiro, ouro, etc., roubar dos povos árabes e das cidades que vinham pela frente, propriedades. Isso é uma grande falácia, essa falácia cai por terra muito simples, pessoal. A primeira cruzada, ela foi chamada de a Cruzada dos Príncipes. Você já deve imaginar o motivo, né? A Cruzada dos Príncipes, porque ela era formada, pessoal, pelos primogênitos. Ela era formada por homens nobres que tinham propriedades. E o que eles fizeram? Venderam suas terras. Venderam suas terras e compraram cavalos, compraram espadas, que, pasmem, era a coisa mais cara da época. Nós estamos falando da arma mais letal da Idade Média, a espada. Tá? E era muito cara. A roupa de guerra, ela era cara. Os escudos, etc. Eles fizeram um grande esforço econômico. Se desfizeram de seus bens para ir para a guerra. Agora, eu pergunto a vocês, qual a lógica? Tá? Se fosse realmente a motivação desses homens conquistar propriedades, que lógica teria, meus caros, esses homens irem para o Oriente, Jerusalém, tomada por muçulmano? Que detalhe, os muçulmanos viviam sua vida por uma guerra. Eles buscavam
entrar numa guerra. Eles pagavam tudo para entrar numa guerra. Vocês compreendem isso aqui? A vida deles foi uma vida baseada em guerra. A doutrina desde criança era guerrear. Por lá eu vou para o paraíso, etc. e tal. Não seria mais cômodo para esses cristãos invadirem uma cidade vizinha, roubar a cidade vizinha, de que vender tudo que eu tenho, atravessar sem ser um guerreiro, não ter experiência de guerra, atravessar o Ocidente rumo ao Oriente para chegar lá e ter uma grande chance de morrer? Isso, me desculpem, isso não faz o menor sentido. Tá? É muito simples de entender essa situação. Então, há essa grande falácia no meio acadêmico, né, e ela é desmentida muito rapidamente quando nós nos aprofundamos nas cruzadas. Né? Então, como a fé era o denominador comum, pessoal, da Idade Média, do século XI, ao Papa competia o magistério espiritual, tá? Como chefe da igreja. Ele intervinha todas as vezes em que decisões do império atacassem, ferissem a doutrina cristã, ferissem a moral cristã, a moral católica. Tá? Então, e na maioria das vezes também o Papa ele era acionado para tomar decisões políticas. Tá? Todas as decisões do império que ferissem a moral, o Papa condenava. Trazendo para os nossos dias, é basicamente como se um país fosse provar o aborto e o Papa tinha que saber antes. Não, eu condeno o aborto. Não pode. E o país, de fato, obedecia. Tá? O caso mais comum, né, também é bastante ocultado, é o Tratado de Tordesilhas, que foi a última decisão política internacional de um Papa, o Papa Alexandre VI, né, em 1494. Ele vai definir os limites das áreas de exploração de Portugal e Espanha por meio do Tratado de Tordesilhas. Né? O Papa ele vai ter seu poder espiritual em cima do Tratado de Tordesilhas. Então, o Papa não era só uma figura religiosa como hoje. Vocês conseguem compreender isso? Não era uma figura apenas de homilia. Ele era uma figura que resolvia, ele batia o martelo em questões internacionais. E as cruzadas, ele precisava agir. O Papa Urbano II precisava fazer alguma coisa, e por isso a Aleixo I vai pedir ajuda a ele. Tá? Antes de Aleixo I, nós tivemos um movimento, tá, em prol de uma cruzada, que é uma figura célebre quando nós falamos nesse assunto, que é um homem chamado Pedro, o Eremita. Tá? Ele vivia viajando, né, pela Idade Média, pelos lugares santos, e ele vai a Jerusalém. Né? Chegando em Jerusalém, Pedro, o Eremita, ele se indigna, ele fica comovido com o sofrimento dos cristãos na Terra Santa. Né? Então, Pedro, o Eremita, ele volta para Roma, ele pede um encontro com o Papa Urbano II, e ele avisa ao Urbano II, Papa, a situação lá na Terra Santa está insustentável. Nós precisamos fazer alguma coisa, não só para os cristãos, mas a Terra Santa em si. A Igreja do Santo Sepulcro não existe mais. Os cristãos não estão conseguindo rezar a missa. Foram feitos escravos. Então, ele vai assumir essa tarefa de alertar ao Papa Urbano II. Então, mais um motivo, né, mais um contexto que surge aí na convocação das cruzadas. Então, por esse motivo, por esses vários números motivos, né, em 1095, o Papa Urbano II ele vai convocar o concílio de Clermont, na França, Clermont-Ferrand, na França,
para convocar as cruzadas, tá? Então, Urbano II, ele vai clamar no seu discurso por uma ação defensiva e não uma ação de ataque, tá, pessoal? Inclusive muito atrasada. É bom deixar isso claro aqui. O ponto célebre do discurso é quando, em 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II se dirige ao ar livre, em várias fotos aí no internet, vocês podem pesquisar. Claro, retratações, né? Pinturas, imagens. Ele se dirige ao ar livre para as pessoas e ele faz o seu célebre discurso da Idade Média, né? Convocando os homens para as cruzadas. Guerreiros que me escutais, vós que procurais sem cessar vãos motivos de guerra, agora vocês têm um motivo justo, né? Tem um motivo legítimo. Um discurso bastante extenso, né? E ele clama a esses homens, após o concílio de Clermont, ele vai peregrinar por toda a Europa, chamando os homens para a guerra. Após o concílio, vai iniciar uma campanha do Deus Vult, né? Acredito que vocês já ouviram essa frase em algum local, Deus Vult, Deus te quer. Os homens saíram pela Europa clamando aos homens guerrear pela cristandade. O Papa Urbano II, no seu discurso, ele vai pedir aos homens que olhem para a Igreja do Santo Sepulcro como motivação. Tá? E isso fica claro a motivação de fé que esses homens tinham para atravessar a Europa, né? Não era uma guerra por propriedades, uma guerra contra os islâmicos em si. Até porque na Sagrada Escritura, na Bíblia, não há nada quanto a isso. Enquanto no Corão há, de fato, uma guerra, a necessidade de haver uma guerra contra os infiéis. Tá? Então, foram anos, né, de preparação para essa primeira cruzada. Houveram ainda cruzadas irregulares, que aconteceram antes da oficial primeira cruzada. Partiram de homens do povo, né? Lamentavelmente, essas cruzadas foram um fracasso, não chegaram nem à Terra Santa, a maioria das vezes. O próprio Pedro, o eremita, o homem que foi alertar o Papa, ele vai convocar uma cruzada de camponeses, morrerão, né? Homens sem experiência de guerra, sem estratégias de guerra, etc. Morrerão. Tá? Mas, oficialmente, a quantidade de guerreiros que se juntou para a primeira cruzada, pessoal, estima-se que foram um pouco mais de 100 mil homens. Tá? 100 mil homens, cavaleiros, partiram para o Oriente, para Jerusalém, para defender a Terra Santa. Né? A primeira vitória desses homens aconteceu em 1097, quando eles reconquistaram Nicéia, cidade do primeiro concílio ecumênico, né? Concílio de Nicéia. Em 98, eles reconquistaram Antioquia, cidade chamada pelos cristãos a Rainha do Oriente. Tá? E em julho de 1099, final aí do século XI, virada para o século XII, Jerusalém é finalmente reconquistada pelos cristãos após 7 dias de guerra, 7 dias de cerco nas mãos, 7 dias de cerco e após 400 anos de flagelação na mão dos muçulmanos. Né, pessoal? Há várias narrativas com relação à primeira cruzada, né? Mas, mais uma vez,
Nós precisamos entender o contexto daquela época, né? Quando os cruzados eles entraram em Jerusalém, não houve negociação, né? Eles, de fato, exterminaram os muçulmanos que estavam lá. Tá? Há uma grande confusão quanto a isso, porque um costume da época era haver uma negociação antes da invasão, para evitar derramamento de sangue, evitar que inocentes morressem, enfim. E não houve essa negociação. Os cristãos invadiram, de fato, Jerusalém, assassinaram os muçulmanos, né? E há quem se oponha às cruzadas por causa desse acontecimento. Mas aí, meus caros, o que nós temos que entender é o contexto daquele dia. Foram 400 anos de atrocidades dos muçulmanos contra os cristãos. Tá? Embora a matança desenfreada ela não possa ser justificada, até de inocentes também, mas ela pode ser explicada. Ela não pode ser justificada, mas ela pode ser explicada. Tá? Os cristãos eles estavam trazendo para o popular com sangue nos olhos. Né? Eles estavam com as emoções à flor da pele. A igreja do Santo Sepulcro foi para o chão. Os cristãos estavam sem fazer rezar a Eucaristia. Eram tratados como ratos, de fato, sendo martirizados, pesadas cruzes no pescoço. Quando os soldados entraram lá, não teve conversa, né? Então tudo isso tem que ficar claro para que a gente possa entender a questão daquela época, tá? Então, essa sangrenta expedição, a primeira cruzada, ela custou a vida de... Há vários cálculos quanto a isso. Algumas fontes estimam que 10 mil pessoas morreram na primeira cruzada, em Jerusalém. Outras estimam, e evidente, fontes muçulmanas, né, estimam que foram mais de 100 mil, tá? Mas, de fato, foi uma expedição sangrenta. Né? Só que os cristãos eles conseguem reconquistar Jerusalém, né? Conseguem reconquistar Antioquia, conseguem reconquistar Edessa. Tá? Os peregrinos eles finalmente poderão voltar a peregrinar em Jerusalém, voltarão de longas cidades a Jerusalém. Isso, inclusive, vai incentivar a criação de ordens de cavalaria para proteger esses cristãos. A mais conhecida, acredito que para todos vocês, são os templários, né? Os templários que ficarão com a missão de proteger os peregrinos a destino da Terra Santa, para não serem roubados mais, não serem mortos, enfim, para que de fato eles consigam ter segurança até a Terra Santa. Tá, pessoal? Então, essa é a história do chamamento das cruzadas. Essa é a história da convocação das cruzadas, pessoal. Não foi uma guerra de ataque, não foi uma guerra deliberada. O Bando II não acordou e disse, olha, que dia maravilhoso para matar islâmico, maometano. Não foi isso. Foram 400 anos de repressão, 400 anos de atrocidades, até o Bando II, detalhe, teve que Aleixo I, bizantino, ortodoxo, clamar por ele. Ele teve que ouvir preces de um leigo. Claro, isso que nós temos registrados em documentos. Imagine a pressão que ele teve de leigos de toda a Europa cristã. Então, assim, foi uma cruzada tardia. Tardia, pessoal. Os cristãos derramaram muito sangue. Durante todo esse tempo foram, de fato, martirizados. Tá? Isso precisa ficar claro
Isso precisa ficar claro para que vocês entendam de fato por que as cruzadas aconteceram. Tá? Então, pessoal, fora a primeira cruzada, nós vamos ter outras 7 cruzadas, para vocês verem o tamanho do fenômeno histórico. A segunda cruzada vai ser a reconquista de Edessa por parte dos muçulmanos. A terceira cruzada vai ser a reconquista de Jerusalém por parte dos muçulmanos. Lembrem do que eu disse durante a aula. Uma vez a terra sendo dominada pelos muçulmanos, ela é de posse muçulmana, ela é de posse de Alá. Tá? E as cruzadas vai culminar na 8ª cruzada, liderada por São Luís IX, São Luís, rei da França, né? Vai morrer de tifo na Tunísia, mas os cristãos não terão êxito. Né? Daniel Hupes, ele vai dizer que restaram apenas 10 templários, 7 hospitalários, também era outra ordem de cavalaria. Tá? Ou seja, os cristãos foram, de fato, saqueados pelos muçulmanos. Tá? Mas, em resumo, pessoal, e é a finalidade desta aula aqui de hoje, mostrar para vocês a motivação das cruzadas. As cruzadas foram algo extremamente legítimo dentro do seu tempo. E é um erro histórico muito grande analisarmos as cruzadas com as nossas lentes de hoje. Tá? A igreja ela vai moldar a doutrina da guerra justa, inclusive algo que vai moldar a legitimidade das cruzadas é a obra Cidade de Deus, de Santo Agostinho, onde ele vai justificar a doutrina de quando uma guerra ela é justa. E dentro daquele contexto, onde a fé era o centro de tudo, o que os muçulmanos estavam fazendo era algo extremamente absurdo. Por isso, Urbano II, fazendo um dos discursos mais importantes da Idade Média, e vai convocar os homens para a defesa da cristandade. Tá, pessoal? Eu espero ter sido claro aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula. As cruzadas é um assunto extenso, né, um assunto secular, e não dá para a gente falar sobre todas as cruzadas em uma única aula. Mas eu espero que, a partir desta aula, vocês possam, de fato, se interessar pelo assunto, se interessar pela história da igreja, que é tão rica, e cruzadas, Inquisição, Idade Média, caça às bruxas, Reforma Protestante, todos esses assuntos, eles foram contados de forma errada para vocês, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza, ainda mais, que vocês têm muitas dúvidas sobre esses assuntos. Então, não pensem 2 vezes antes de mergulhar, antes de sentar na mesa, no banquete da verdade. Tá? Foi um prazer ministrar essa aula aqui para vocês. Espero, em uma outra oportunidade, estar aqui novamente. Tá? Agradeço ao Peter pelo convite, pela oportunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Além das aulas semanais, os inscritos da Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir materiais para promover a apologética católica aqui no Brasil. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha dessa mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo e conheça em nosso site tudo que nós temos para te oferecer. E faça a sua inscrição na Escola de Apologética. A hora é agora. Eu vejo você na escola.